Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Podcast do Jovem, onde eu, Thomas Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, entrevisto personalidades aqui do mundo do vinho do nosso país. E hoje eu tenho o prazer e a honra de chamar não só um dos profissionais mais especiais do Brasil, que foi responsável em muito pela minha formação dentro do mercado profissional de vinho, mas também uma pessoa que eu tenho a alegria de chamar de um grande amigo, Cris, da Casa Vivar, lá de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, querido. Pô, não faz ideia da minha alegria de estar aqui, Thomas, porque e é uma alegria cara, são vários motivos, né? Tu já falasse aí no início que a nossa trajetória no mundo do vinho, ela conversa muito de um com o outro, né? Eu tenho convicção e me lembro de quando nos conhecemos, da caminhada de lá para cá, o que éramos quando nos conhecemos e o que cada um de nós no que escolheu fazer e construir é agora. Então, cara, lá em 21, quem ia imaginar que eu ia estar aqui hoje gravando, ia ter vindo de Porto Alegre para São Paulo, sem aeroporto em Porto Alegre, na situação toda que a gente está lá, para gravar um podcast aqui contigo. Então, cara, a minha alegria de estar aqui nesse negócio é fantástica. E ela está muito, muito cravada no que é a minha realização pessoal hoje. Porque nós termos fundado a Casa Vivar é a sequência de um conjunto de descobertas e de tomadas de decisão que foi de mudança da nossa vida. Eu sempre vou falar aqui nossa, porque tudo é eu e a Kelly, tá? Não tem nenhuma caminhada aqui minha sozinho. Depois eu conto quem é a Kelly para vocês. Todo mundo já sabe, eu acho, mas enfim, depois eu conto com mais detalhes. E essa caminhada, cara, eu lembro, vou te falar uma data para ver se tu lembra, e essa pergunta que eu te disse que ia sair fazendo aqui, 19 de maio de 2021. Essa data é um marco para mim pessoalmente, é um marco para a Casa Vivar e tenho a pretensão de pensar que também é um marco para ti, nessa nossa construção do vinho. Tu lembra desse dia, não? Eu tô pensando aqui com muito carinho. 2021. 19 de maio de 21, estávamos saindo da pandemia. Foi possível, posso estar errado aqui, mas possivelmente uma degustação que eu fiz na Casa Vivar, talvez a primeira de Jurá. Cara, é isso? Sinal que a minha pretensão não estava tão equivocada, né? Se tu lembra... Que inclusive eu saí do Rio, se eu não me engano, eu saí do Rio para ir a Porto Alegre para participar dessa degustação. Exatamente, cara. É um marco para mim, porque foi a primeira aula que eu dei dentro da Casa Vivar. Até então eu não tinha feito... Nós estávamos na pandemia, né? Nós abrimos a Casa Vivar dentro da pandemia, então era aquela loucura. Abre, fecha, pode atender gente, não pode atender gente, é só entrega, funciona só até as 5 da tarde, passa a polícia fechando, aquela confusão que foi aquele período que todo mundo viveu. Foi ali que nós começamos a Casa Vivar. E nesse dia, no dia 19 de maio, foi a primeira aula que eu fiz de um tema específico, que foi vinhos do Jurá. Foram 8 vinhos que nós servimos justamente para fazer um comparativo, apresentar um produtor e comparar os vinhos dele. E naquele dia, para mim é um marco por quê? Porque foi a primeira aula, porque movimentou não só Porto Alegre, que era um deserto, né? Porto Alegre no vinho consciente, em consumo, sabendo o que está se consumindo, era um deserto, é só marca comercial até então. Movimentou Porto Alegre, mas também movimentou parte do Brasil, cara. Tu falou, tu saiu do Rio para fazer isso. E não estava sozinho. Não sozinho, outros amigos saíram, inclusive foi o que deu a sequência. Nós terminamos a degustação e entramos garrafas Magnus de Ganevá sendo baixadas na mesa. Foi um negócio lindo e, cara, para mim ali me disse o que eu tinha um pouco de dúvida. Tô no caminho certo. Total. É isso aqui que eu tenho que fazer da Casa Vivar. E, cara, vocês fizeram parte disso. Se não fosse vocês ter feito isso e ter ido para lá aquele dia, não sei se eu teria tanta certeza para ter dado continuidade. Pô, um brinde aqui ao nosso felicidade já começa também. Já daqui para frente, tá, pô. Bom. Mas é muito engraçado você falar isso, cara, da incerteza. Quando eu digo incerteza, é assim,
você tem confiança de que o troço tá certo, mas a gente tem um pouco de medo, né? De receio, porque a gente investe muito tempo, dinheiro, enfim, carreira. Você é um cara que tinha uma outra carreira antes do vinho e caiu no vinho, né, de maneira, né, muito intensa, assim como eu, apesar de ser mais novo do que você. Mas eu acho que ao longo, quando a gente se propõe a fazer um troço que é inovador, e que a gente não tem necessariamente muita referência parecida, você no caso da Vivar em Porto Alegre e eu, porra, como jovem do vinho, eu acho que é normal a gente pensar assim, eu acredito nisso que eu tô fazendo, eu tenho convicção, mas assim, putz, será que esse troço vai dar certo? E é uma coisa que, pô, é uma coisa constante, mas ao longo da trajetória várias situações vão ocorrendo em que você fala assim, não, eu tô no caminho certo, não, isso vai dar certo. Tipo assim, é um dia de cada vez, um leão por dia, mas... São confirmações que a gente vai tendo, porque é bem o que tu dissesse, assim, eu tenho convicção das minhas coisas, e a decisão minha e da Kelly de ter a Casa Vivar, de dar o passo que nós demos agora, que eu vou contar aqui na sequência do que a gente fez, saindo da Dinarte, indo para a casa que estamos agora, com um outro modelo de experiência, ele é uma convicção nossa de compartilhar algo. Então a gente não enxerga, não é uma conta de um negócio apenas. O negócio tem que dar certo, ele tem que se pagar, tem que nos remunerar, porque afinal de contas eu larguei tudo para me dedicar só a isso. Claro. Só que não é só essa conta. É uma decisão do que eu quero fazer para realizar o meu dia a dia. E na hora que eu tomo essa decisão, pô, para mim é fácil, porque é a minha convicção. Uhum. É a convicção de que aquilo ali, como é o modo que eu vivo, e é um modo que não é todo mundo que vive, acho ele atrativo e acho que eu compartilhar ele com as pessoas vai atrair pessoas e eu vou ter audiência nisso. Agora, a certeza se vão vir ou não vão vir não mas existe, é o dia a dia, né? Pois ela não existe, é o dia a dia. É o dia São a dia. fases também, né? É cíclico além de tudo, mas assim, ver o que vocês não só construíram, como ainda estão construindo, porque, como eu falei, Total. eu acho que é sempre um processo, é uma coisa que ela é eterna, né? Assim, todo dia. É todo dia lá, é todo dia muito trabalho, você ser dono de um negócio que tem, enfim, vinho, comida, gestão de pessoas, você criou pô, tem café, assim, tem queijo, é uma infraestrutura que requer muita coisa, né? Nós passamos por diversos momentos assim nessa caminhada, né? E acho que vale assim o contar um pouco. Eu ia falar, conta pro pessoal de casa. Eu tive o privilégio de poder viver esses momentos, mas conta pro pessoal de casa esses momentos da Vivar. Acho que são duas coisas bem diferentes, assim. Uma é como eu cheguei nesse momento, que é uma caminhada de descoberta minha, que resultou em querer transformar essas minhas descobertas num negócio, em compartilhar isso. A outra é o negócio em si. O negócio em si ele começa em 2017, quando, e aí por isso que eu falei a importância que tem, eu sempre falo nós, porque em 2017 eu não pensava em trabalhar com vinho. E a Kelly, que é a minha mulher, eu sempre falo que é a mulher porque dizer que é esposa seria diminuir muito o papel dela nessa minha trajetória toda, na minha vida, né? Ela chega e me diz assim, Christian, não dá mais. Não dá para tu gastar o tempo que tu gasta com vinho, gastar o dinheiro que tu gasta com vinho e não monetizar nada disso. Não dá certo. Essa conta não fecha, não dá. E aí eu parei e disse, quer saber, é verdade. Vamos pensar então. Comecei a estudar a cadeia do vinho e cheguei na conclusão, a partir desse estudo, que foi lá por 2018 já, que algo que eu achava inicialmente impossível, nesse período, aí quase um ano de estudo, me dei conta de que não era, acompanhando algumas safras e vinificando com alguns produtores, que são referência para mim e que me ensinaram boa parte do que eu sei. Eu disse, cara, eu quero fazer vinho. Aonde eu vou me realizar nisso aqui é fazendo vinho. E aí começo a construir o que, tanto do ponto de vista interno meu, que é de buscar conhecimento técnico, referência prática para poder fazer vinho, também a estrutura de negócios que me permitisse largar fazendo vinho. Claro. Então, em 2020, eu colho a minha primeira safra e começo concretamente a vinícola Vivar Vinhos Naturais. E foi muita descoberta para mim, é uma dificuldade gigantesca produzir vinho no Brasil. Acho que no mundo Aqui
É muito difícil para quem larga no modelo que eu escolhi, que é um modelo em que eu não tenho vinhedo ainda. Eu vou implantar o meu vinhedo, então eu estou comprando uva de parceiros selecionados. E aí é aquela briga para conseguir combinar ponto de colheita, dia de colheita, bota caminhão para colher, tem que ser refrigerado, porque tem que se deslocar até o lugar que eu não tenho, então é alugado para que eu faça vinho lá. Então nesse lugar alugado, tem que combinar com eles o horário, tem que colocar. É uma confusão. Não, e eu pude viver isso com você esse ano, né? Que eu fui lá com você para colher Merlot e pude ver isso, que acho que é uma coisa legal para vocês aí de casa. Assim, existem 1 milhão de nuances no ato de fazer vinho que muitas vezes transcendem a habilidade da pessoa que está com o nome no rótulo de fazer as decisões. Quando você compra uva, por exemplo, toda essa negociação que acontece com quem é o detentor das uvas, o transporte, o dia de colheita, a infraestrutura, são questões que são tão complexas, tão difíceis às vezes as pessoas de fora entender, que quando elas chegam e pegam a garrafa de Vivar, elas acham, não, o Cris tinha aqui um vinhedo bonitinho, ele escolheu que tal dia ele ia colher, foi colhido, foi feito o vinho e esse é o resultado. E não é bem assim que acontece, né? É uma guerra de guerrilha, né? Para quem conhece os termos da estratégia, é uma guerra de guerrilha isso. Mas foi um período de estresse ali tudo, e passa aquilo ali, termina, fecha os tanques para deixar passar o inverno. E aí, o segundo momento, assim, estamos em casa, ou estudando outras coisas, tudo, e um dia a Kelly chega e me diz, Christian, tu vai lançar teu vinho. Tu queres ser um profissional de vinho que faz curadoria de uma carta importante, que seleciona vinho, que as pessoas reconhecem como alguém que consegue identificar nela o que ela busca para se realizar, que pode dar curso de vinho, que, enfim, que apresenta que é comerciante, que trabalha com vinho e lança um vinho teu, portanto já com referência, ou tu queres ser um bêbado que lança um vinho teu. Porque não é questão de ser bêbado, ser alcoólatra, mas é o que eu era até então, né? O que eu fazia até então? O que a gente fazia antes, a gente bebia vinho. Não tinha dedicação profissional ao vinho. Claro. Então a decisão de eu ter dedicação profissional de fazer vinho, ela, claro que da hora que lançasse o vinho, apresentasse, as pessoas iam ver, mas parte de uma imagem construída. Na hora em que nós decidimos, e foi por isso que nós decidimos abrir a Casa Vivar, nós abrimos a Casa Vivar num primeiro momento para me colocar no mercado de vinho como alguém que faz curadoria, que tem conteúdo, que apresenta, que compartilha, que cria cultura de vinho, para na sequência lançar o nosso vinho e, portanto, já ter uma base melhor construída para essa distribuição. Total. Então esse foi a decisão inicial na Vivar. E a gente começa assim, a gente pega uma casinha pequenininha ali na Ginarte Ribeiro e leva a minha adega pessoal de casa lá para dentro. Pegamos a minha adega e levamos lá para dentro. E a minha adega era uma loucura, ela já tinha só vinhos de mínima intervenção, porque já fazia um tempo que eu tinha decidido por isso. Tinha bastante vinho brasileiro. Eu lembro que o Daniel da Vinhos do Tempo é um que pegava e dizia, cara, cada vez que o Christian me chamava para comprar vinho meu, eu tinha dúvida se ele era um fiscal da Receita, alguma coisa, porque ele não tinha mapa, não tinha nada na época. E eu pedia um monte de garrafa dele, e ele dizia, cara, quem é esse cara em Porto Alegre comprando vinho, que não tem ninguém em Porto Alegre que compra meu vinho, era só ele que comprava. E então tinha esses vinhos, no início foi uma confusão assim, e começou inclusive com uma parte dos vinhos irregulares dentro da loja. Tinha uma parte de vinho dentro da loja que não tinha mapa, que não tinha registro para vender. Mas o começo de negócio pequeno. Claro, e era esse esforço dos produtores de começar a fazer vinho. Hoje o pessoal se regularizou. Começar a fazer vinho e ir tateando e tudo para conseguir ter estrutura para se regularizar, que não é uma coisa fácil. Então tinha isso, tinha vinhos importados, que eu comprava das importadoras, praticamente as que trataram aqui contigo na primeira temporada do podcast. Na época menos, porque não eram todas ainda que atuavam ou que eram de fato conhecidas, que tinham esse tamanho. E a outra parte era vinho que vinha comigo de cada viagem que eu fazia para fora, dessa construção que eu fiz, que não foi só aqui, como também fora, para aprender a vinificar. Claro. E essa junção que eu fiz lá e coloquei dentro da loja e começamos a comercializar. Numa tentativa clara de construir cultura de consumo de vinho com um olhar diferente, com mais consciência do que se está consumindo.
Na hora que nós começamos a fazer isso, começou uma descoberta na nossa vida, na minha e da Kelly. Eu vou às vezes olhar para lá, tá, pessoal? Porque a Kelly está sentada aqui nos assistindo. Na minha e da Kelly, que é uma descoberta que eu tinha me decidido ir para o vinho natural por duas questões fundamentais. Eu comecei buscando entender... Eu fui conhecer o vinho brasileiro. Como todo gaúcho, acho que quase todo brasileiro, eu comecei bebendo vinho argentino e chileno, basicamente. Normal. E aí, gostava daquilo ali, achava bacana, e eu disse, mas para aí, cara. Tem esse negócio do vinho brasileiro, tem que ter vinho brasileiro bacana. Vamos beber vinho brasileiro. Uhum. E aí eu vou basicamente pro Vale dos Vinhedos, que era onde tinha na época ali em ebulição, por mais que parte das uvas ali viessem já da Serra do Sudeste, viesse alguma coisa da campanha, estava começando, e alguma coisa de Campos de Cima da Serra. Mas era o Vale dos Vinhedos onde estavam as vinícolas. Eu vou para lá conhecer e começo a provar todas elas. Todas as comerciais ali eu caí para dentro, fui para dentro delas fazer degustações, conhecer o produtor, conheci como fazia. E para mim foi uma coisa muito louca que eu não conseguia entender. Como que o vinho brasileiro é tão parecido com o vinho argentino e com o vinho chileno? Não faz sentido. Não faz sentido porque a condição nossa edafoclimatológica é completamente diferente da deles. Então não faz sentido ser tão igual. Alguma coisa está errada. Você vê que não é por causa do clima e das condições, né? É por outro motivo. Sim, claro. Alguma coisa ali tá. Não é a explicação que estão dando. Disso eu caio, descubro, que na época chamavam de vinícolas boutique ou vinhos de garagem. Que depois virou microvinícola, cada uma tem o seu. Mas na época era vinho de garagem, que era o bacana. Artesanal agora também. Artesanal agora. Era o vinho de garagem, a vinícola boutique ali, que era o pequenininho. E nisso eu me defronto com algumas coisas que aí sim eu bebi e disse, opa, aqui tem um negócio diferente. Aqui tem uma expressão outra. Indo falar com os produtores, eu disse, cara, o que é isso que tu faz aqui que sai tão diferente do vinho das outras comerciais aqui que eu tô bebendo se tu tá do lado dos caras? Alguns compravam uva do mesmo vinhedo que os caras compravam para vinificar. Então a mesma uva do mesmo lugar gerava vinhos tão distintos um do outro. E aí me apresentaram, cara, isso aqui é vinho natural e isso aqui é o que eles fazem dentro dessas cantinas industriais. Isso aqui é o vinho com química, isso é enologia moderna. Bugou a cabeça, né? Porque eu até então não tinha entendido que o vinho dessas grandes indústrias era, na verdade, um alimento ultraprocessado. Ele não é mais a uva transformada em vinho. Ele é a uva que começa a fermentar e é manipulada completamente para gerar um resultado dentro da garrafa, que é o que ele vai estar vendendo. E eu não sabia disso, eu não tinha me dado conta disso. Eu sou daqueles... E aí volta a Kelly, ó. Eu sou daqueles que, como ela diz, depois que a gente vê algo, como é que diz ver? Pois é, depois que vê a cor, não dá pra ver o mundo em preto e branco. Não depois jeito. Que sabe, como que eu vou deixar de saber? Eu quero? Não quero. Então eu começo a descoberta, digamos assim, disso tudo pelo sabor. E caio na saúde. E são as duas coisas que fundem para nós e me coloca nessa outra condição em que quando a gente abre a Casa Vivar, começa a se dar conta que, se pro vinho eu penso isso, como é que eu não penso isso para tudo que eu consumo? Com certeza. Como é que eu não penso isso pro queijo? Que eu tenho uma queijaria de queijos artesanais brasileiros, todos eles nessa mesma lógica. Como é que eu não penso para charcutaria? A charcutaria com sal de cura é muito mais seguro de fazer, não tem chance de perder praticamente. E fica muito mais bonita, porque ela tá ali aquele vermelhão instalado, quase brilhoso. Não deixou que se dá. Mas no sal de cura tem nitrito e nitrato, cara. Tu quer consumir isso conscientemente? Eu sei que tem ali. Eu olho para uma charcutaria dessa e digo, cara, não vou comer isso aqui. Então, na hora que a gente traduz isso para tudo, a gente começa numa caminhada ao longo desses 3 anos que ficamos ali naquela pequena garagezinha ali na Dinarte Ribeiro, que nos leva a descobrir que nós passamos a sonhar um sonho que a gente não sabia que sonhava. E decidimos realizar esse sonho, que é integrar isso tudo, toda essa compreensão num pacote de experiência. Possibilitar uma pessoa entrar na nossa frente e a gente entregar para a pessoa tudo isso. Nós queremos fazer isso agora. Nós queremos compartilhar com as pessoas o que nós vivemos no dia a dia.
Eu defendo que nós temos que beber um café que tem que ser moído o grão na hora para ter outra expressão. Tem que ser um café especial e não um café que tem 30%, 40% de outras coisas misturadas ali, que é permitido aqui colocar. Eu não decido isso só como discurso. Eu não decido isso só para servir lá na minha loja. Eu decido isso no meu dia a dia. É que parece que a Casa Vivaz como um todo vira, na verdade, uma questão de lifestyle. E eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que ela ficou banalizada e aí hoje em dia virou uma questão de marketing. Mas quando eu digo lifestyle, é realmente um estilo de vida. Tá? E acho que quando a pessoa ela se adentra a Casa Vivaz pela primeira vez, ela já vê ali o café ali na entrada, né, com pão de queijo, com... Exatamente. Entendeu? Você sobe depois para os vinhos, para a comida, para o ambiente, para a horta ali na frente com plantas não convencionais. Então, eu acho que você, na verdade, o que você vê quando você entra na Vivar, se você se permitir, é a possibilidade de experienciar um estilo de vida de tudo. Eu acho que assim, a nossa decisão, e é por isso que virou a realização de um sonho para nós, tá? Mas a gente não sabia que sonhava isso. A gente descobriu isso ali dentro da loja da Dinarte. Nós expandimos a nossa compreensão das coisas e expandimos a nossa decisão de entregar a experiência. E aí o entregar a experiência, ela parte dos insumos serem naturais, mas ela parte de construir uma narrativa em que ao longo da experiência ali dentro, nunca é só um jantar, nunca é comer uma comida. A gente não vende comida, a gente não vende vinho. Até vende, vai ter gente que vai entrar lá e só vai comprar vinho. Mas o que a gente entrega é um conteúdo que é dessa construção que a gente fez. Então é uma narrativa que te apresenta o seguinte, que é a nossa compreensão. Por isso que é Vivar o nome. Vivar é uma palavra em tupi-guarani que quer dizer a força da natureza. A nossa compreensão e foi o que nos convenceu, os melhores sabores e as melhores sensações que a gente tem para ter, eles vêm da natureza. Eu não preciso ter química adicionada. Eu não preciso ter manipulação, eu não preciso ter nada inventado. A natureza entrega é tão farto que ela nos entrega de possibilidades da gente se realizar pelo sabor, pelo momento, pelo que nós estamos ali vivendo, que a gente não precisa ter nada com outras coisas colocadas. Ao mesmo tempo, na hora que a gente opta por isso e estuda um pouquinho, cara, são coisas que são... Quantas folhas verdes a gente consome numa salada, na nossa dieta? Quem consome salada, né? Quantas a gente consome? A gente começa a contar nos dedos as que tem para vender no mercado. Cara, se encher as duas mãos aqui é muito. De acordo. É muito. Bom, tem um conjunto de plantas que crescem que nem mato. Crescer que nem mato é uma expressão a gente dizer que não precisa de muito cuidado para estar crescendo, não é uma lavoura. Planta ali, ela vai crescer. Tanto que tem muito lugar que essas plantas estão lá, estão sozinhas, ninguém olha, ninguém dá bola para elas. E tem um conjunto dessas plantas que elas nos entregam mais nutrientes, mais proteína, do que qualquer uma dessas 10 que estão no mercado sendo vendidas. E a explicação não é a possibilidade de produzir. A explicação é porque se convencionou que são essas outras que a gente consome e essas a gente não consome. Na hora que eu sirvo o peixinho da horta na entrada lá no nosso amuse-bouche, daquela maneira eu estou começando a construir um diálogo que eu digo, cara, aqui tem proteína, aqui tem magnésio, aqui tem um conjunto de coisas que as pessoas que se preocupam com a saúde depois vão lá fazer a análise lá de sangue, vão lá no seu médico, no que for, e ele diz, cara, vamos botar essas cápsulazinhas aqui para tu tomar para suplementar. Cara, o que não precisa suplementar é só ter dieta equilibrada. Não precisa. É uma opção que se convencionou fazer. Então, isso foi o nosso expandir que nós colocamos dentro do nosso menu. O que a Kelly entrega de gastronomia lá na casa, ela tem uma frase que é incrível, que ela diz que ela transforma o ordinário em extraordinário. Então, a gente pega do cordeiro a língua, o rim, o pescoço, todas as partes do cordeiro que não se dá tanto valor e entrega de uma maneira no prato que vai realizar e surpreender. E isso sempre pensando que como o vinho para nós ele é um alimento, ele faz parte da nossa refeição. Então a nossa lógica ela é diferente de pensar a harmonização como geralmente se faz, que tem um chefe no restaurante que ele executa o menu da temporada e entrega o menu para o seu sommelier
E o sommelier vai provar e vai pensar, pô, qual é o vinho que eu tenho, o que eu vou colocar. E aí vai estabelecer a composição ali que harmoniza no momento do menu harmonizado. O nosso é construído todo o tempo junto. Porque nós pensamos o vinho como um alimento fazendo parte dessa refeição. E nós nunca pensamos só um vinho. Porque aí eu acho que está a brincadeira da harmonização que a maioria não faz. E eu tenho defendido isso, acho que é a virada para quem busca o que eu busco, que é entregar experiência. Não faz sentido eu colocar com o meu queijo azul o vinho do Porto dentro da Casa Vivá. Porque isso é harmonização clássica. Em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai sentar e vai dizer, eu quero queijo azul, qual vinho eu coloco? O vinho do Porto. Acabou, é a escolinha clássica. Cara, tem 10 outras possibilidades de colocar em cima de um queijo azul que vão gerar sensações diferentes. E são essas sensações diferentes que a gente quer perseguir na Casa Vivá. A gente quer que a pessoa entre ali e ela saia com pulgas atrás da orelha. Em vez de afunilar, vamos expandir. Para que a gente afunila tudo na nossa vida? A gente vai atrás daquelas folhas que se convencionou que tem que comer elas para fazer salada. As outras a gente não busca. Tem um monte de sabor ali bacana que a gente acaba não pegando. Total. A gente vai atrás daquele vinho que ganhou a nota não sei tal lá, que os críticos disseram que esses são os bacana. Que é super encorpado, super extraído, fruta madura, madeira. Pô, tem um universo de possibilidades. Quem que pode ter a condição de dizer que o que mais vai me realizar é esse perfil de vinho do que um outro perfil em que a fruta é protagonista, que enfim... Então, o que a gente busca fazer na Casa Vivá, que é o que tem nos realizado, é ver as pessoas que sentam ali, a gente bota o prato na frente e serve o vinho como eu servi esse aqui para ti. As cegas. Toda vez que a gente serve vinho no nosso menu, quando eu escolho o vinho, ele vem assim. Ninguém enxerga o vinho. Depois que bebe é que a gente vai conversar a respeito. Ver as pessoas que receberam isso aqui na taça, receberam o prato, provaram o vinho, comeram e gera aquele debate na mesa e tu vê que as cabeças começam a abrir, porque eles começam a fazer mais perguntas do que afirmações. Cara, a pior padronização que pode existir na vida é a padronização da nossa mente. Cara. Então, na hora que a gente consegue, a partir do alimento, da refeição, abrir a cabeça de pessoas que chegaram ali e saem se perguntando coisas... Aí eu me realizei. A dever cumprido. Aí eu me realizei. Aí eu tô realizado. É para isso que a gente faz aquilo ali todo dia. E existem inúmeros testemunhos. E eu digo testemunhos porque eu fico feliz de poder afirmar que tem muitos seguidores meus que quando foram a Porto Alegre foram à Casa Vivá pela primeira vez depois de me ver falando da Casa Vivá. Obrigado, por mérito todo, o mérito é todo de vocês. Mas não é surpresa pra ninguém e meu Instagram não me deixa mentir que quando eu tô em Porto Alegre, por via de regra, né, eu estou passando meus dias lá com você, e que o pessoal vai pela primeira vez e fala, cara, eu tive uma experiência, foi o que você falou. Eu tive um momento, uma realização, é um lugar especial, que tem uma energia especial. E assim, eu senti isso quando vocês estavam lá na Dinarte ainda, né, com um espaço muito menor. Eu já senti isso lá, e não foi à toa que eu voltei a Porto Alegre tantas vezes. Eu acho que eu gosto de pensar que eu fui assim, você já falou isso, assim, cria da Casa Vivá do comecinho mesmo, e pude pegar as diferentes fases da Vivá, mas mais do que isso, eu quis pegar as diferentes fases da Vivá, eu quis estar lá, porque desde o começo eu senti uma coisa especial, uma coisa que ninguém estava fazendo, né? E sabe o que é mais bacana? Porque assim, eu acho muito legal quando tu diz assim, tu é parte cria, tu é filho da Casa Vivá, e ao mesmo tempo, tanto tu quanto essas outras pessoas que a gente fala que viajavam, que iam para lá e tudo, também influenciaram pra gente chegar onde chegou. Porque nós abrimos aquilo sem experiência nenhuma com área de gastronomia, serviço, hospitalidade. Ali que a gente foi desenvolvendo. Nós tínhamos referência de ser clientes, de ser atendidos. Uhum. E, portanto, nós fomos modelando, e ainda estamos até hoje, vai seguir mudando, de acordo com aquilo que a gente ia tendo de troca com quem estava ali consumindo. E nós ter tido a oportunidade de ter pessoas assim do teu nível, do nível de vários outros ali que passaram a viver conosco,
é parte da construção, foi uma construção coletiva. O que a Casa Vivaz é hoje é uma construção coletiva que nos levou ali. E essa é uma das coisas mais bacanas que nós temos. Eu e a Kelly sempre dizemos isso. Tem muita coisa boa de ter ali a Casa Vivaz. Boa para nós, pessoalmente. A gente se realiza, entrega isso, vê as pessoas se surpreendendo. Nós temos os nossos momentos lá dentro. A Kelly cozinha o que gosta, eu sirvo vinho, estou sempre fazendo harmonização. Pô, é realização para mim isso. Mas muito mais do que isso é a realização das pessoas que começaram como clientes e viraram cara, parceiros, amigos, amigas. Confrarias que se formaram, grupos de pessoas que não se conheciam e a partir de se conhecer ali dentro viraram grupos de amigos que fazem sopa de noite, churrasco no final de semana, que se encontram para compartilhar. Então essa construção foi magnífica. Eu ia te perguntar o que tu achou do vinho aqui, nós nem... Eu tô intrigado porque eu não sei o que é isso. Não sei mesmo. Eu achei o vinho delicioso. E eu não consigo botar acidez em lugar nenhum, porque é uma acidez toda de ponta de língua e ao redor, intensa mesmo, que eu não estava esperando desse vinho. Vou explicar por que a gente faz o serviço assim na Casa Vivaz, tá? Não é uma pegadinha, não é um exercício de adivinhação. Se bem que até comigo, toda vez que me servem, é óbvio que eu tento adivinhar, faz parte, né? O Thomas participou de várias degustações nossas às cegas, algumas muito surpreendentes. Lembra aquela prova de bolhas às cegas? Aquilo foi espetacular. Cara, foi muito bacana. Então, muita coisa surpreendente porque Então, é isso. O motivo é o porquê que a gente serve assim. Na hora que a gente fecha o olho e desnuda a garrafa de rótulos, sejam rótulos impressos na garrafa ou figurados. Não tem nenhuma indicação aqui de onde pode ser esse vinho. Se ele é um vinho francês, brasileiro, argentino, nenhuma. Não tem nenhum caminho de se é varietal, se é isso que é. Aqui é um mergulho absoluto no sensorial. A pessoa mergulha no sensorial, porque é o sensorial da visão, é o sensorial do olfato e vai ser o sensorial da boca, do sabor. E no fim do dia é o que você falou, é a ideia de fugir de rótulos. E quando eu falo de rótulos, não é só da etiqueta rótulo. Exato. É do rótulo de esse vinho é brasileiro, logo ele é ruim, esse vinho é francês, logo ele é bom. É a ideia de você estar, de certa maneira, nu ali quanto ao que você sabe para conseguir julgar o que está aqui dentro, né? E às vezes é legal, às vezes nem saber qual é o formato da garrafa, nada, né? Porque eu só tenho isso aqui. O que isso aqui está me entregando? Eu não sei se isso custa R$50 ou 5 mil. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é o que o meu corpo está me dizendo sensorialmente. Eu acho que essa que é a beleza das cegas. Quem me acompanha ou quem bebe vinho comigo sabe, assim, eu só bebo vinho às cegas, praticamente. Porque é isso, assim, quando a gente está vendo um vinho que custa muito caro, de um produtor muito famoso, de uma região muito famosa, você já fica um pouco mais impactado. Eu já caí do cavalo várias vezes de falar que um vinho eu não gostava, não era bom, me serviu nas cegas, eu achava o vinho ótimo. Ou vice-versa. Vinhos que eu falava que eram muito bons e aí você bota do lado de uma coisa bem mais barata e a coisa bem mais barata te agrada muito mais, dá muito mais prazer. Você fala, porra, isso é o às cegas. Mas isso só acontece quando você consegue realmente bloquear de todos os preconceitos. E mesmo assim, por exemplo, aqui, eu não sei o que é isso. Minha intuição me diz que isso é um vinho da Vivaz Vinhos Naturais. Óbvio, por motivos óbvios. Mas eu vou até... Não, mas o motivo que tu diz isso é porque seria óbvio trazer um vinho meu aqui pra mesa, isso. Ou porque tu identifica a minha assinatura aí? Não, porque seria óbvio você trazer um vinho teu aqui pra mesa. Não tem minha assinatura aí. Não é evidente pra mim qual vinho seu esse é. E eu tô falando... isso que é lindo a cega, eu tô falando como uma pessoa que já provou seus vinhos, cara, muitas vezes. Muitas vezes. E mesmo assim, talvez também você faz uma quantidade de cuvês grande, você não faz 4 cuvês, né? Você faz várias. E já tem mais de safra também, tem blend de safra, então é uma coisa mais fácil. Mas se uma pessoa que não fosse o Cris tivesse sentado aqui do outro lado da mesa e me servisse esse vinho, eu ia falar que esse vinho é do Cris? Não sei. Não sei, essa é a verdade. Legal. Eu vou... Não precisa falar ainda não. Não, eu não vou falar. E eu vou aproveitar e vou
descumprindo uma regra aqui que tu estabeleceu. Aliás, só para deixar claro, a regra do podcast é que é um vinho por pessoa, tá? A gente tem licença poética pro Cris, que foi aniversário dele anteontem, então tem licença poética só por isso, tá? Só para deixar claro aí para vocês. Obrigado, cara. E a gente, como já foi falado aqui no podcast, a gente está bebendo na Tanino Glass Universal, que não só é patrocinadora do Jovem do Vinho, mas também é patrocinadora aqui do podcast do Jovem. Essa aqui é Universal, uma taça que é feita para ser versátil. E como aqui a gente está bebendo um vinho às cegas, a gente tem que pegar a taça mais versátil, porque pode ser qualquer coisa. Então estamos aqui bebendo com a taça mais versátil da Tanino, que é a Tanino Universal. Tem mais um... Essa é a taça do nosso menu degustação. Vocês usam a Tanino? Nós usamos a Tanino. Curioso que é o segundo episódio, eu não sabia disso. Porque a última vez que eu fui na Casa do Vivar, eu acho que ainda não tinha Tanino. Não era ainda. É o segundo episódio e a segunda pessoa sentada aí que fala que agora o estabelecimento deles tem Tanino. Então, só pra... Não, a Tanino é a nossa taça de serviço. Eu até posso usar outra. Nós temos uma carta de taças. Tem a Grécia, o Zalto, Gabriel. Gabriel não tem ainda, vai chegar... o Sidônios. Então, nós temos uma carta de taças larga para possibilitar, inclusive, comparações entre taças. Total. Mas a nossa taça do serviço, do nosso menu, por exemplo, harmonizada, é essa aqui. Justamente porque ela ajuda a não dizer nada de indução do que eu estou servindo. Total. Então, não estou numa Borgonha servindo um Borgonha. Total. E ela entrega tudo do Borgonha aqui. Então... Totalmente. Não, e é uma coisa que eu falei, você sabe que eu também, eu não sou clubista nesse sentido. Cara, eu tenho todas as taças que você mencionou na minha casa. Uhum. E eu já fiz esses testes de taça. E quando eu vou fazer serviço, quando eu penso numa taça assim para todos os momentos, para mim é evidente que é ela. E assim, sem puxar sardinha pro meu lado, eu já falei, eles patrocinam o canal, mas... Eu fui obrigado a confrontar uma regra e trazer dois. Vou explicar na sequência, porque os dois representam um pouco do que a gente faz na Casa Vivar. Tá. Seria incompleto eu apresentar aqui Casa Vivar para vocês e apresentar o que eu penso quando eu monto a minha carta, se eu não tivesse dois vinhos aqui postos. E eu vou, na sequência, quando a gente desnudar os vinhos aqui, explicar o porquê disso. Tá bom. Falando da minha carta, então, enquanto tu presta atenção nesse, que tu conhece bem a carta lá... Mas falando aqui para vocês, eu tenho hoje, varia bastante, hoje tem 1.178 cuvês diferentes na carta da Casa Vivar. Todos eles têm o critério de serem vinhos naturais. Para os brasileiros, eu flexibilizo, inclusive como é o meu caso, mas para apoiar os produtores que estão buscando crescer e no futuro ter o seu vinhedo, e topo os vinhos que têm vinificação natural, ou seja, que pegam uvas convencionais, que compraram uva de alguém que não é totalmente natural, mas na cantina não coloca aditivo e não manipula o vinho. Minha carta, 40% é França, 15%, perto de 20%, dependendo, oscila um pouquinho, é Brasil, e aí tem o resto do mundo. Aí tem Croácia, tem tudo. Eslovênia, tem tudo de tudo. Áustria, tem de tudo. Dá para passear lindamente. Todos os vinhos que a gente tem, mais de 3 vinhos na casa, a gente topa colocar na taça. Então a pessoa chega lá e eu quero fazer uma prova aqui, eu quero conhecer Chambord e Musigny. Uhum. E quero, vamos lá, me bota 3 tacinhas aqui, uma de cada um. A gente pega 3 ali, Chambord, e vamos serve na taça e propicia para as pessoas passearem e visitarem lugares, vinhos, que, cara, se tiver que investir numa garrafa, às vezes não vai, né? Então essa nossa lógica, ela é justamente para que seja também um espaço educativo. Para quem quer estudar vinho, lá é um lugar em que a gente convida. Vem estudar vinho na Casa Vivar. Parte do estudar pode ser eu apresentando, porque o que tem lá eu conheço, sei minimamente a história, sei minimamente por que está lá. Não entra vinho na minha carta sem eu provar antes. Então eu sempre provo os vinhos, faço reserva com as importadoras, provo com os produtores e aí decido o que entra. Então todos eles eu tenho uma boa referência do que vão entregar na taça, quando eu estou lá apresentando. E as pessoas podem passear por diversos, usar mesmo como lugar de estudo, né? Essa é parte dessa nossa lógica ali. E eu posso atestar pessoalmente
Bom, vou trazer um quê pessoal, mas que é totalmente verdadeiro, né? Assim, no começo, quando a gente falou, lá, realmente quando eu estava começando, o Brasil, em geral, tem uma carência muito grande de espaços educativos de vinho. É uma coisa que foi discutida amplamente aqui na primeira temporada também com os importadores. O espaço que a educação tem e como que através da educação é que a gente consegue deixar o mercado mais competente, né, profissionalizar as pessoas do serviço, mas também educar os consumidores, que depois são consumidores mais educados que eu quero dizer, né, com mais conhecimento, que obviamente depois acabam fazendo escolhas melhores de consumo. E o Brasil é um lugar muito carente, principalmente para quem está entrando no mundo. Uma das mensagens que eu mais recebo no meu DM no Instagram são pessoas falando: ou eu quero fazer transição de carreira, eu quero trabalhar para o vinho, eu não sei onde começar. Ou são pessoas falando: porra, eu acho muito legal que você é jovem no mundo do vinho, eu também tenho 20 e poucos anos, blá blá blá. E cara, eu não sei por onde começar. Para fazer um W7 é muito caro, o que é. Né? Não tô falando que não vale, eu tô falando que é um valor elevado. É um investimento. Total. E, porra, eu vou trabalhar de garçom ou de sommelier, isso não vai pagar minhas contas, que também é outra dura realidade para vários lugares do Brasil. Então, eu dou um valor absurdo para a possibilidade que eu tive de poder frequentar a Vivá desde o começo da minha carreira, da minha jornada no vinho. E não foi à toa que eu estava pegando avião para ir para Porto Alegre. Você vai lembrar disso, teve um ano que eu fui quase todo mês, justamente para conseguir absorver, quase por osmose, o que você e a Kelly estavam fazendo, junto com os funcionários lá na Casa Vivá, porque não tinha nenhum outro lugar no Brasil em que eu conseguia fazer o que vocês fazem, de estudar, de abrir garrafa, de falar, não, pegar pela mão e falar assim, vem aqui, prova isso aqui. Assim, realmente me senti acolhido num lugar. E mais do que isso, assim, eu me lembro, e eu já te falei isso, então eu posso repetir, é uma história pessoal, mas também igualmente verdadeira, que eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá visitar vocês, eu voltei. E aí o Gadelha, que inclusive foi quem me falou para ir te visitar a primeira vez, que foi o meu mentor de vinho, professor. Grande Gadelha! Grande abraço. E eu me lembro que eu fui lá, eu voltei, e ele falou assim, porra, e aí, você gostou? E aí eu virei para ele e falei, cara, primeiro, eu tô absurdamente encantado com o lugar, assim, eu tô louco para voltar, assim, realmente o troço me tocou. Segundo, o Cris e a Kelly são completamente doidos de abrir um estabelecimento daquele em Porto Alegre. Tipo assim, esse troço não vai dar certo, não tem como dar certo. Eu me lembro de que eu virei pra ele e falei assim, e eu quero muito que dê certo, mas assim, cara, é Porto Alegre, assim, e eu amo Porto Alegre, você sabe quanto eu gosto de Porto Alegre, mas assim, cara, é Porto Alegre, não tem um estabelecimento nem parecido, não tem nenhum meio termo, assim, e vocês já chegaram com o pé na porta, fizeram um troço totalmente diferente, investiram dinheiro, óbvio, botaram um monte de garrafa. Falei, cara, esses caras são loucos de fazer um troço desse. Aliás, o Gadelha, cara, obrigado pela indicação, eu não tinha te agradecido ainda, mas já deveria. Mas o Gadelha não foi lá ainda, cara. Ô, Gadelha, tem que ir, cara, tá nos devendo essa aqui. Ele voltou, vai lá. Claro. E aí quando eu voltei, ele falou assim, e aí? Aí eu falei, não, é isso. Ele falou, então, eu te falei para ir. Ele não tinha me falado que ele não tinha ido. Mas eu falei, cara, é extraordinário o que eles estão fazendo, mas eles são loucos. E aí o tempo passou e eu fui vendo que você e a Kelly foram construindo aos pouquinhos, melhorando, o que eu quero dizer, expandindo e abraçando mais uma coisa, e abraçando outra coisa, e treinando o time, e perdendo o time, e conquistando novas pessoas, perdendo elas de novo. É a trajetória de uma empresa, como ela acontece, desafios do dia a dia, e aí você, enfim, fazendo vinho. E eu me lembro disso porque foi verdadeiro. Quando eu fui te visitar uma vez, antes da nova Vivá, na nova casa acontecer, eu me lembro que eu estava visitando vocês e você me chamou para ver a obra. Da Vivá, que ainda não existia. E eu me lembro que eu visitei a obra e eu me emocionei de verdade, de ver o que vocês conseguiram construir nesses anos, porque eu peguei no começo e eu vi o que vocês fizeram agora e eu falei, cara, assim, que alegria, era tudo que eu queria que acontecesse, entendeu? Cara, e olha, e tem coisa nova pra tu ver, tá? Porque agora, finalzinho metade agora do mês, eu acho, né, mano? Metade do mês nós estamos inaugurando uma outra parte na Casa Vivá que vai ser... outra pequena revolução. Nós vamos ter uma vinícola dentro da Casa Vivá. Nós vamos vinificar vinho ali dentro, propiciando
para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que frequentam, acompanharem cada uma das etapas e o dia a dia de fazer vinho agora quando chegar na safra. Que legal, cara. Vai ser muito bacana. Junto com uma parrilha, com uma área, outra construção do que é aquela parte ali da frente. Tem mais 1/3 de casa para trás que nós estamos abrindo agora a partir disso. Mas eu quero falar uma coisa aqui muito importante, assim, que me tocou agora. Nós estamos sempre... A gente continua crescendo a casa. E vai ganhando gente, vai perdendo gente na equipe, no nosso time. Nós precisamos de gente para o nosso time. Quem quiser trabalhar com vinho, quiser se dedicar de fato a vinho... Lembrando que se dedicar a vinho não é essa coisa bonitinha que nós estamos fazendo aqui conversando. Fora daqui nós estamos lavando taça, secando taça, polindo taça, tirando pó da prateleira, carregando caixa para repor estoque, para colocar em temperatura, controlando estoque, dando entrada no sistema, respondendo o WhatsApp, marcando gente, lavando taça, secando taça, polindo taça, lavando banheiro, limpando o chão, limpando a mesa, chegou um cliente. É a melhor hora do dia quando chega um cliente. Aí chegou o cliente, a gente atende o cliente. Ali é a realização, é essa hora aqui que nós estamos nos realizando. Total. Bom, enquanto o cliente está sendo atendido, todo mundo vai no banheiro e suja o banheiro. Aí a gente tem que limpar o banheiro. Aí a gente tem que varrer o chão, porque aí caiu o farelo ali e tudo. Aí tem que limpar a mesa. Aí, que é a parte não glamurosa e totalmente real do mundo do vinho, né? Não, e necessária. Ninguém quer chegar num lugar como o nosso e na hora que senta e olha para nossa cristaleira, vê pó na cristaleira. Claro. Então, é um desespero. E a nossa cristaleira tem espelho. então ela reflete. Então, cara, assim, ó, é um agora, é realizador, é uma construção, é conteúdo, é isso que a gente estava falando aqui, é uma troca, é uma construção de time e de cultura muito bacana. Só que tem que querer trabalhar, não adianta só querer a parte bacana do vinho. Claro. Quem quiser, ó, Casa Viva paga acima do mercado, tá? Dá pra... Não, enfim, e é um lugar mágico, mas é que a ideia de abrir garrafa, servir garrafa e passar o dia falando de vinho, pô... Isso é... Sonho. É óbvio que é sonho. Mas isso é uma coisa que eu falo pra minha equipe. Mas é sonhar. É sonhar e é realizar sonho. Ter que limpar e ter que... Porque a pessoa tem que... Faz parte da construção e do valor que se dá a isso aqui. A isso aqui. Faz parte da construção o preparo para que o momento seja a experiência. A experiência, ela não é beber o vinho. A experiência, ela é entrar num lugar que está pronto para te receber, que está limpo para ti, claro. Que tu vai sentar confortável numa cadeira, que tu vai estar com um odor no ambiente confortável para te receber e para não atrapalhar o que tu vai estar consumindo. Claro. Que vai estar tocando uma música que tem conteúdo com aquilo que tu tá degustando. Que tu vai estar olhando para as pessoas ao redor e elas vão estar com postura, vão estar limpas. Cara, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, é claro, é claro. E a experiência é esse conjunto. A experiência não é o vinho em si, a experiência não é a comida em si, a experiência não é o discurso em si, a nossa narrativa. A experiência é esse conjunto todo, que só é possível porque se a gente respeita tanto o produtor que literalmente, não é literalmente, mas metaforicamente se matou para entregar isso aqui, deu o melhor de si, ou a produtora que deu o melhor de si para entregar isso aqui para gente, para entregar o queijo que nós estamos colocando lá na mesa, se a gente respeita tanto o trabalho dele, como que nós vamos entregar o que ele fez, todo o trabalho que ele teve, toda a construção de uma vida, alguns de gerações, num ambiente que não está posto para isso. Entende? Então, esse olhar atento e permanente é o que possibilita o que eu falava da experiência. Total. Chegar e se sentir diferente lá dentro. Total. Não é chega, senta na cadeira, pega o vinho, bota na taça e, pô, a taça aqui tá com um pozinho. Ó. Total. Mas eu entendo o que você está falando de outro viés, que é o meu negócio hoje em dia. A gente tem 7 pessoas que trabalham no Jovem do Vinho. Que é bizarro. Para pensar que o Jovem do Vinho, que eu era sozinho, gravando vídeo, hoje é o que é.
a empresa que é. Mas às vezes a gente vai entrevistar a gente contratou um desenvolvedor, por exemplo, que é um cara excelente, carioca também, mas só para trazer contexto, e ele falou assim, cara, pô, eu te sigo, adoro teu conteúdo, não sei o que, cara, adoro o vinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, entendi, fantástico, super legal. Ele foi contratado, então essa história é a história, afinal, que termina bem. Mas eu falei, cara, você é desenvolvedor. Você entende que, assim, vinho não vai fazer parte do seu dia? Tipo assim, você entende que você, desenvolvedor do site e de nossas coisas de internet, a gente podia ser uma empresa de camiseta. Assim, você vai desenvolver site. Que ótimo que você gosta de vinho. Mas assim, não é parte do teu trabalho. E assim, a galera do back office, por que eu consigo, por exemplo, sentar e dar uma aula de Borgonha excepcional, com um slide lindo, pô, que a galera entrou via link, ao longo da aula vai recebendo coisa no WhatsApp, depois recebe material. Cara, eu consigo dar aula de Borgonha. Todo esse resto é o conjunto da obra. Isso aí. E o conjunto da obra não é eu te mandar um link um segundo antes, você assistir, acabou e tchau. O conjunto da obra é a venda, é a construção do slide, é o fato de que depois você tem uma aula gravada numa plataforma que alguém criou para que isso pudesse acontecer. Isso é o conjunto da obra, não é só a aula em si. Então, perfeito. Claro que a aula é o vendável. A aula é a pessoa ir lá e falar assim, eu vou ter a experiência harmonizada da Casa Vivar. Claro. Mas para isso acontecer, só tem porque todo tem o um resto. conjunto. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Vamos isso. falar do vinho aqui? Vamos. E aí? Agora é um tinto na taça. Porra, bom. Isso até aí eu vou. Até aí eu vou. Mas, cara, ambos muito impactantes, cada um da sua maneira. Eu vou falar desse filme primeiro porque é o que tá na taça, depois a gente volta pro branco. Primeiro contato com o nariz, eu pensei muito em Itália. Você tem uma nota de alcaçuz, uma nota terrosa muito curiosa. Inclusive o reflexo meio amarelado me leva para uvas mais italianas, em geral. Difícil, porque quando eu penso em coisas como Nebbiolo, que visualmente é o que me leva, eu não sinto a estrutura tânica que eu esperaria de um Nebbiolo. Em compensação, quando eu penso em Sangiovese, por exemplo, a Casa Vivar não faz, até onde eu sei. Então, não, Sangiovese não. Nebbiolo, em breve Nebbiolo teremos. Em breve teremos Nebbiolo. Mais um Cuvedo jovem. Mas tem uma nota terrosa bastante presente também. Tem essa coisinha meio alcaçuz mesmo, que é bem curiosa. Cassis, eu tenho dificuldade demais de posicionar isso também. Eu tô assumindo que isso é... Vou te ajudar Vivar. numa coisa. Tô assumindo que isso é Vivar. Vou te ajudar numa coisa. Ele é 2011. Ah, então não é Vivar. Só pra deixar claro. Eu vou... Primeiro que ele é bom, tá? Primeira coisa que ele é bom. É muito bom. Toda vez que nós fizemos essa... Que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Sim. O exercício de tratar do vinho servido às cegas, tu lembra que eu sempre te disse, porque geralmente tu tinha a descrição precisa do que tinha na taça, e no remeter ao que era, que saía um pouco do prumo. Minha convicção... Eu vou dar um palpite final antes de você falar, tá? Mas vai lá. Vai lá. Minha convicção. Só tem duas maneiras da gente acertar o vinho às cegas. Uma, se ele for muito típico daquela que a gente espera, apelação, certo, daquele lugar, muito típico. E geralmente essa tipicidade ela está relacionada à maquiagem. Tu falou do W7, tudo que está lá no W7 que descreve o que é o que de fato que é o que se convencionou ser daquela região. De acordo. Segunda chance. Portanto, nos vinhos que eu bebo, que eu sirvo na Casa Vivar, que eu trago aqui para ti, não vai encontrar isso. Segunda chance de acertar um vinho às cegas. Se tu já bebeu ele tantas vezes que martelou na tua cabeça e aí tu sabe que vinho é. Alguma nota muito específica também, isso claro. Aí. Cara, outra coisa da degustação às cegas é que a gente sempre fala que a gente deve seguir com o primeiro palpite, né? Sim. Por mais que você vai na intuição. Vai na intuição. Então, pra mim, a gente tá na Itália.
Pra mim isso é Nebbiolo. Eu gostaria de dizer que isso é um Barolo. Você falou 2011. Tá bom. O que é? Queres ver? Quero. Eu vou só, antes de abrir, explicar o porquê que eu fui obrigado a trazer 2. Tá. A experiência na casa... Eu fui obrigado a trazer 2 porque eu quis trazer um pouquinho da experiência da Casa Vivá para cá. O servir às cegas, tudo que por mais que tu conheça, tem a experiência na Casa Vivá, ela sempre é uma experiência de contrastes. Total. Ela sempre tem que ser uma experiência em que eu vou te entregar numa taça às cegas uma coisa que é igual da nossa gastronomia. É ordinário e extraordinário. Eu vou te entregar uma coisa que é simples. Que, cara, simples, fácil, que tu não diria que é, só que pelo momento, pelo que combina com o prato, pelo que é, ele vai ter o seu valor. Porque ele vai estar posto ali para cumprir determinado papel. E ao mesmo tempo, eu vou abrir uma avenida nova para ti. Eu vou te apresentar uma coisa nova que tu nunca pensou e que, que é surpreendente, que é grande, que é apresentar coisa incrível que o mundo faz e que... Aqui eu forcei um pouquinho a mão na apresentação nesse aqui. Eu trouxe por conta da aula que tu desses ontem, por conta de fazer exatamente esse contraste, uma referência... trouxe um Borgonha. Uma referência gigante da Borgonha. Nossa! E é um exemplo do que a gente falou da experiência cegas. A evolução desse vinho, o ano dele, o que causou nele, mostra para nós uma coisa que conversa com diferentes possibilidades. Caceta. Bom. Bacana, não? Primeiro eu queria agradecer pela generosidade. Imagina, cara, como não fazer isso contigo aqui? A segunda coisa que eu ia falar que é curiosa é que eu me lembro uma vez que eu fiz uma leitura inteira de um vinho que era um Borgonha também. Era Comme d'Orvaux, da Anne Gros. La Comme d'Orvaux da Anne Gros. Tu bebeu lá comigo? Aí eu fiz a leitura inteira e eu falei que era um Barolo. Você falou, pô, a leitura tá muito boa. Não, eu falei, Barolo. Cravou toda a leitura. Era o La Comme d'Orvaux da Anne Gros, que é uma apelação complementar. No caso da Anne Gros, ele não é um primeiro cru. Não era. Era um Premier Cru porque era do Grivot. Ah, o do Grivot, então. Do Grivot. Era do Grivot. La Comme d'Orvaux do Grivot, que é Premier Cru. Isso, que era 2014, né? Era 2014, eu fiz a leitura. Era isso, era 2014. 2014, incrível aquele vinho. Fiz toda a leitura, demais. Eu falei, puta, Barolo. Aí você olhou e falou, a leitura foi boa. A leitura foi precisa, não foi boa. Eu tava querendo achar É engraçado, né? Porque com idade, principalmente, tanto a Nebbiolo quanto a Pinot Noir, elas ficam mais parecidas porque os taninos suavizam. Muito. E mais do que isso, essa nota de trufa e de terra aparece de maneira mais presente. Que bom que é errar e aprender. Não, e ainda mais nesse vinhedo, né? Porque nós estamos aqui para, não sei se vocês enxergam aí, é um Romanée Saint-Vivant, tá? É um Grand Cru dos Grand Crus ali de Vosne Romanée mais considerados, digamos assim. Quase, né? Não é um monopólio, obviamente, mas tem pouquíssimas pessoas fazendo ali. Você tem o DRC, o Conforron e acho que mais uns 2 ou 3. Não sei. Isso. É muito pouca gente. Não sei. Não, é muito pouca gente. Eu só bebi o DRC e esse. Esse é um grande vinho da Borgonha, e ele remete a todas as notas aqui que tu descreveu, evidente. Como sempre, descrição precisa. Muito, muito bom. Nossa, que loucura. Que loucura. E, portanto, a sequência da brincadeira é que ao lado dele temos... Quer voltar nele? Quero voltar nele, por favor. Eu quero voltar nele. E aí eu vou descrever ele, vou passar mais uma vergonha aqui ao vivo. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade, que eu acho que é um bom jeito da gente encerrar o episódio. Que é uma pergunta muito... Porque assim... E aí eu usando notas não organolépticas, tá? Uhum. Eu sei agora que você é um vinho da Vivá. Por tudo, né? Eu sabia que você ia trazer um vinho da Vivá. Até quando a gente fala dessa coisa de contrastes, é evidente que isso é um vinho da Vivá. Então eu estou usando notas aqui que não necessariamente estão no vinho. De novo, se você me servisse, outra pessoa me servisse, isso não necessariamente acertaria. Dito isso, e antes mesmo de eu descrever o vinho aqui, você trabalha com vinho brasileiro e vinho brasileiro natural. E você
juntamente com a Kelly, tem um ecossistema dentro da Casa Vivar de sair do óbvio, de sair da caixa, de realmente... eu vou dizer até pregar, porque não deixa de ser o caso. Claro. Pregar um estilo de vida que vocês acreditam assim, de maneira fervorosa, claramente. Além de tudo, frequentar a Casa Vivar, beber vinhos desse calibre, ter a experiência como um todo, requer um certo poder aquisitivo. E quando as pessoas entram com um certo poder aquisitivo, não é incomum, pelo contrário, é bastante comum, você ter uma questão de ego que é bastante complicada. Eu sei disso pelo meu trabalho, tenho certeza que vocês experienciam isso todo dia. E a minha pergunta para você é: como que você, Kelly e equipe, num lugar como a Casa Vivar, conseguem fazer um troço tão disruptivo? Como é que vocês lidam com as pessoas que chegam lá na Casa Vivar, não entendem o que vocês estão fazendo, ou 2, chegam e criticam o que vocês estão fazendo porque nem tentam entender? Como é que você lida com isso? Sei que é uma pergunta difícil, mas... Não, é fácil. É fácil e dá para resumir em uma palavra, a gente pode explicar ela, mas a gente resume uma palavra, é com humildade. É humildade. Cara, assim, nós não somos melhor que ninguém porque nós decidimos ter o nosso modo de vida. Porque eu me dediquei os últimos anos a estudar vinho como poucos se dedicaram a estudar. Então, nós não somos melhor que ninguém, nós só tomamos algumas decisões na vida. Então, o que a gente promete de entrega ali é que a pessoa vai sentar bem, vai ter uma experiência completa, que passa por tudo aquilo que eu falei, todos os pontos, passa pela qualidade da comida, pelos sabores que vão estar entregues e por uma harmonização bacana com o vinho. Tem uns que vão gostar mais, tem uns que vão gostar menos. Tem uns que, a partir disso, vão despertar algo na cabeça, como na minha despertou quando eu tive algumas experiências. Como na minha despertou como lá. Na tua, e que vão mudar a vida por conta disso. E tem outros que vão olhar para aquilo, vão ouvir que é um alimento ultraprocessado que eles vinham consumindo, que o nosso é diferente, e vão simplesmente deletar e vão seguir exatamente como seguiram, como vinham até então. E tá tudo bem. Cara, ninguém é melhor do que ninguém por conta dessas escolhas que faz. Cada um tem que cumprir o papel que acredita. Eu me realizo, a Kelly se realiza entregando o que nós acreditamos. Então, acima de tudo, o que nós vamos ter ali da experiência com as pessoas e por conta disso a humildade é o seguinte, é só o que a gente acredita, cara. Tu veio aqui o quê? Viver um pouco do que a gente acredita no nosso lugar. Gostou, te encontrou, venha mais. Que é o que a gente espera. Pô, cara, não curtiu tanto. Vou te dizer que são bem poucos, mas tem alguns que vão e não curtem tanto e não voltam. Eu sempre brinco com todo mundo. O pessoal na hora elogia e fala, eu digo, para, cara. Não adianta ficar elogiando. O elogio é voltar. Se voltar, eu sei que o que de fato tu tá falando aqui tocou em algum lugar. Em algum lugar. Coisa, em algum lugar tocou. Então, cara, na hora que volta, voltou, é isso mesmo, é isso aí. Mas não quer dizer, não precisa. Ou, entre aspas, não é para todo mundo. E não é para todo mundo, não é numa frase elitista, não é para todo mundo pelo seguinte, porque tem gente que vai se realizar com o vinho super extraído, super maduro, tapado de madeira, que quer tomar madeira, não quer tomar fruta. Tem gente que vai gostar disso. Bom, eu não tenho. Não adianta ir lá, eu não tenho vinho que é madeira dentro da taça. Não adianta ir. Tem algo parecido? Tem, que tem peso, tem tudo, mas é fruta. Então as pessoas vão se realizando e vão se encontrando. E é isso que a gente, na verdade, faz ali, é abrir, cara. É abrir as possibilidades e abrir os momentos. Tem cliente que vai, vira habituê da casa, volta, sai dali, eu passo, ele tá no meu vizinho ali e tá tomando madeira pura na taça. Cara, não tem crítica nenhuma a ele, é o caminho dele. Eu fiz a minha transição, cada um vai fazer a sua, cada um vai achar o seu caminho. Então por isso que eu digo, é humildade absoluta. A nossa questão ali é humildade. O que a gente busca fazer e temos conseguido ali? Nós temos vinho natural na taça a R$19. A taça de vinho natural. Então, cara, preço de um chopp.
É o preço de um chopp de qualidade, uma cerveja artesanal. Total. Então, não é... Eu vou não arriscar é que em só vários preço. lugares de São Paulo é um preço de um chopp Brahma. Não, com todo ok. respeito à Brahma. Então, não é só questão de preço. Nós temos o chopp a 19, nós temos o buraco quente que a Kelly desenvolveu, cara, delicioso, que tem a versão vegetariana e tem a versão com carne, que custa, eu acho que é 34, 38 reais, que é uma refeição. Ah, não é um prato empratado bacana, é um lanche, mas é uma refeição, tem 120 gramas de carne. Ou de cogumelos, que é o... Então, pô, é maravilhoso e é uma refeição e é 30 e poucos reais. Então, assim, ó, nós temos, nesta Casa Vivá, nós conseguimos construir a possibilidade da pessoa que tem a condição e que dá valor e que quer investir para beber isso aqui, ir lá e beber isso aqui, ter uma refeição que acompanha à altura o que isso aqui entrega, e construímos a condição de uma pessoa que não tem isso, ou que não quer investir nisso, que quer ter uma refeição muito mais em conta, quer tomar um vinho muito mais em conta, tá lá. É natural, é delicioso, é bom, porque o que vale para nós é que não basta ser natural. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Não basta ser bom, tem que ser natural. Perfeito. Vou te brindar. E o branco? Vou te brindar e vou passar um papelão aqui. Vou te fazer uma pergunta. É uma uva ou é blend? Duas uvas. É um corte. O pessoal que está vendo, enquanto ele pensa assim, ó, corte, quando a gente fala, é porque a gente pega vinhos diferentes e mistura. Isso é um blend ou assemblage. Ou corte. Ou corte. Quando a gente vinifica junto uvas diferentes, é uma cofermentação. Entendi. Isso é um corte. Só tem uma cofermentação, que é o Baby, que não fui eu que fiz, foi a Kelly. Que aliás, através das minhas mãos. Todas as garrafas de Baby, infelizmente, viraram urina, assim, rapidamente, porque Temos eu algumas. consumi todas elas. Temos algumas ainda, não se preocupe. Cara, eu não sei. Eu quero falar Chenin, eu quero falar Chardonnay, pontos de Traminer, eu tô all over the place. Eu tô confuso, eu não sei o que é. Eu sinto acidez de Chenin Blanc, eu sinto horizontalidade de Chardonnay, eu sinto uma ponta verde de Traminer. Não sei pra onde é. Mineral. Não sei nem se eu descreveria como mineral, mas é... Não, mas não tem uma leve pedrinha aqui dentro? Não entraria nos meus primeiros descritivos. Eu não sei o que é. É um corte de Chardonnay com Traminer. Tá. Tá bom. Vou dormir tranquilo com essa. Ele é o corte de brancas. E, de novo, eu digo, não importa tu ter acertado as uvas. O que importa é que o sensorial dele tá... Eu, como tenho muito presente para mim esse mineral quase salgado, o peso que esse Chardonnay segurou de mineral, eu bebo aqui e sinto ele. Mas, de fato, hoje, como hoje não é um dia que privilegia o mineral e o frutado, por conta do calendário biodinâmico, ele está a menos, né? Mas eu não falo só dele aqui, né? Eu falo por conta da memória que eu tenho de tudo que eu provei dele. Total. Mas mesmo assim, uma pessoa como eu, que assim, eu sabia que era da Viva, óbvio, mas dentro de todas as possibilidades, para mim era... Chardonnay, Chenin, e eu falei, uma ponta de Traminer. Então, assim, você consegue ver as uvas aparecendo. Nós estamos no limite ali do tempo. Eu quero te fazer uma pergunta. Que é bem importante para mim por conta dessa construção toda. Tu é um cara que fez parte da construção na Casa Vivá. A gente falou no início, tanto cria da casa quanto influenciou a casa a chegar onde chegou. Para além disso, nós, durante esse período, convivemos muito pessoalmente. Tu é um dos que chegou como cliente e virou amigo do coração. E importa tanto que, bom, nós até olhamos aqui no início que eu fui muito lento ali na assinatura. Quando saiu o radar para assinar, eu estava pronto, cliquei nele e saí preenchendo. Ou teve outros tão rápidos, ou eu fui tão lento que eu fui o 20º a assinar o radar. Que assinou no minuto 3, né? Mas enfim, assinei na largada ali.
Porque, de fato, assim, ó, tu não só representa para mim, como importa muito para mim tua opinião e teu tudo. Então, do conjunto lá da casa, do papel que a gente cumpre, do que a gente está fazendo, já fizemos e faremos mais coisas juntos. Em breve vai ter um anúncio importante dessa nossa trajetória empreitada junto que a gente vai fazer que vai ser muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas eu estava um pouquinho tenso com isso aqui por conta dessa relevância que tu tens para mim. Então a pergunta é só o que tu achou daqui, desse nosso... Cara, a verdade é que eu não seria o profissional que eu sou hoje, nem o degustador que eu sou hoje, se não fosse pela sua amizade e pela minha relação com a Casa Vivá. Então, eu poder estar na Casa Vivá ao longo dos anos e depois ter relevância para poder ter o meu podcast em que eu posso te convidar é talvez o melhor presente disso aqui tudo. Então, essa é a minha resposta. Pô, terminando no momento quase mela cueca aqui, então. Saúde, querido. Quer voltar para fazer o brinde sem essa frase aí no final? É que sabe que o Ney Lisboa fez cada vinho meu tem uma playlist, né? E o Ney Lisboa fez a playlist do Traminer. Uhum. Ney Lisboa não é tão conhecido no Brasil, mas para nós no Rio Grande do Sul é um cara que minha geração e algumas mais influenciou barbaramente. E ele topou fazer a playlist do Traminer. E quando ele termina a playlist, ele me manda e diz assim: Christian, não precisa usar, se quiser pedir para outro. Eu disse: como assim, Ney Lisboa? Como assim, Ney? Pedir para ti por conta do que tu influenciou na minha vida, cara. Uhum. Não, mas se tu quiser pedir para outro, porque eu não sei, cara, não é bem o meu, assim, eu tava num momento muito romântico, minha playlist ficou muito mela cueca, tu não vai gostar de ouvir ela. Eu disse: tá, mas não tem a ver com o vinho? E ele: acho que não, tem a ver com o momento em que eu estava vivendo quando eu bebi o vinho. Mas faz que parte. Diz tudo, mas que diz tudo. Era o momento dele, o diálogo dele com o vinho. Cada um tem o seu diálogo com a taça. Demais. E constrói as suas relações, né? Isso aí. Mas enfim. Obrigado. Pô, cara, bom demais, cara. Bom demais.